Beleza, vamos voltando aí, pessoal. Eu só queria pegar aqui um gancho da outra aula, quando a gente falou de poder polícia. Pedir para vocês colocarem uma setinha só. Que eu trouxe aqui um tema até que é interessante ligado ao poder de polícia. Certo? Primeiro, eu quero que vocês anotem tema 532. É um tema que está em discussão lá no STF. Vocês devem ter essa familiaridade que as discussões por repercussão geral elas são divididas por temas, né? Nesse tema, o que está se discutindo é a aplicação de multa de trânsito por uma sociedade de economia mista. E o segundo também eu peço para vocês anotarem. Cadê? Pode fazer uma observação. Poder de polícia ele, apesar de ser uma atividade típica da administração pública, ele pode ser parcialmente delegado. Quatro situações: consentimento, fiscalização, legislação e sanção. Legislação e sanção são indelegáveis. As outras duas são delegáveis. Consentimento, fiscalização, legislação e sanção. Isso. E aqui eu vou pedir para vocês anotarem o número do recurso especial 817.534. Recurso especial? 817.534. No ponto 3 consta exatamente o seguinte: as atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididos em 4 grupos, a saber, legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Tá? Acho que só uma observação aqui, que tem um tema de repercussão geral e que eu trouxe aqui também da minha pós para dividir com vocês essa matéria. Eu não me recordo de ter visto em outros lugares, mas achei bem interessante. Confesso que procurei em vários livros essa divisão, mas enfim. Vamos lá. Retornando à administração pública. Tá? Só um complementozinho aí para vocês. Bom, nesse ponto aqui administração direta e indireta, aspectos gerais da direta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e pessoas jurídicas vinculadas ao Estado. Matéria pesada, pesadíssima. É uma matéria muito mais recorrente para quem presta ali as provas de procuradoria, essas questões mais costumeiras, enfim. Então, vamos lá. Tá. Primeiramente eu fiz aqui um resuminho do que a gente já tratou até então. Opa. Concentração, desconcentração, situação ligada a órgãos, descentralização, centralização
pessoas jurídicas, suquinho de saquinho, certo? Que todo mundo aqui já deve ter tomado, achava que gostoso, super fácil de fazer, enfim. Já falamos sobre a personalidade jurídica, órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito público. Falamos também que aqui o foco, no sentido subjetivo de administração pública. E agora a gente começa com as novidades. O primeiro diploma legislativo que eu faço com a emissão aqui é o artigo 37 caput da Constituição Federal. Segundo diploma que eu faço menção, artigo 200 da Lei de 1967, ó, Decreto-Lei 267. Acho que é o decreto que mais mencionado aí para os livros. Ok? A gente tem a divisão da administração pública, expressamente administração pública direta e administração pública indireta. No que consiste a administração pública direta? Fala de administração pública direta. O que a gente pensa? A gente pensa logo nas pessoas federativas, nos entes federativos. Quais sejam? União, Estado, Município e Distrito Federal. Perguntinha: administração direta é centralizada ou descentralizada? Centralizada. Estão atentos. Oi. Por sua vez, quando a gente fala de administração pública indireta, são aquelas pessoas jurídicas com personalidade jurídica, certo? Vinculadas à administração direta, desempenhando atividades de forma descentralizada. E aqui a gente tem autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações. Já adianto, fundações é onde tem maiores pegadinhas. Né? Dúvida: por que existe uma administração pública direta e uma indireta? O X da questão está exatamente no tocante à execução das tarefas. Uma delegação de tarefas. 2 pontos importantes. Essa delegação ela pode ser contratual ou ela pode ser uma delegação legal. Quando ela é contratual, você tem permissionários e concessionários. Quando a delegação é legal, você tem administração pública indireta. Quais são dotados desses 3 princípios? O princípio da reserva legal, exatamente o que eu acabei de falar. O princípio da legalidade. A administração pública indireta pressupõe uma lei. Essa lei ela pode ser criadora ou autorizadora, como a gente vai ver a seguir. Criadora no caso de autarquias e fundações, autorizadora no caso de sociedade de economia mista e empresas públicas. Poderia ter colocado as duas juntas, não coloquei. Por quê? Não sei, mas enfim. Princípio da especialidade.
essas pessoas criadas, elas têm fins próprios e não genéricos. E princípio do controle, porque apesar de haver uma relação de vinculação entre a administração pública direta ou indireta, vivemos em um Estado democrático de direito, onde a lei se impõe. A lei pressupõe o sistema de freios e de controles. No âmbito da administração pública direta, indireta, você tem controles internos e externos. Esse controle, só aquela setinha da cor azul, destacando no texto, pode ser político, institucional, administrativo ou financeiro. A administração indireta pode delegar e pode também avocar. No caso, quando ela avoca, pressupõe ato ilícito ou necessariamente no caso de extinção de lei ou extinção de contrato? Não, assim, quando a gente estava falando ali dos poderes, certo? O poder hierárquico não pressupõe um ato ilícito, só pressupõe a lei. Quer dizer, a autoridade superior pode avocar determinada situação. É uma hipótese genérica aqui. A autoridade A, certo, decide os casos de aplicação de sanções. Há uma permissão legal para que a autoridade B avoque as competências. Tá? Um plano bem genérico, tá? Mas só para de repente você entender, tá? É uma autorização legal, certo? Na lei 9784, dá uma lidinha, ali logo no começo dela, quinto, sexto, sétimo, há uma menção sobre essa delegação da vocação. Certinho? E aqui eu achei num livro, enfim, né, como para concurso eu já vi perguntarem coisas diversas. Administração pública extroversa e introversa. Vocês já ouviram falar? Tá bom, ótimo. Vamos ouvir falar ouvindo aqui. Eu ouvi falar no poder extroverso do Estado, agora não sei se tem a ver também. Eu creio que não. Eu só vi um livro. Administração extroversa implica nas relações jurídicas externas. Faz todo sentido. Enquanto a introversa ocorre no interior da própria administração. Faz sentido? Faz todo sentido, mas ali você está na prova que uma é errada, numa certa. Você vai chutar? Lógico que não. Não sabe nem qual que é o nome. Então, você... Opa. Aqui, mas não é nada difícil. Tá? Última observação. A Lei 11.107 de 2005 criou uma pessoa jurídica chamada associação pública. Se abrir o Código Civil vai estar lá. É uma espécie de autarquia. Por isso que é uma observação bem tranquila. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Autarquias. Primeira pessoa jurídica que a gente vai tratar. Definição, lógico. Pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para desempenhar atividades próprias do Estado. Finjam que ali está escrito atividades. Bom?
Exemplos de autarquias. Conhecem? INSS, INCRA, enfim, INCRA, etc. Bastante. Enfim. Vamos lá, desse conceito eu coloquei ali em destaque 2 citações. Direito público. Quando eu falo direito público, o que é? Regime jurídico da administração pública ou regime jurídico? Administração pública, né? Administração pública. Regime jurídico. Não, gente, acabei de falar, assim, meu, vocês ainda não digeriram, calma, vai no tempo certo, pô. Certo. Siga por lei. Essa daqui é o puto gato, hein? Para diferenciar autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Vamos dar aquela circulada legal assim, ó. Criada por lei. Já explico o porquê. Vamos botar aqui. Recapitulando, regime jurídico da administração pública, público ou privado, regime jurídico administrativo, prerrogativas e funções. Vocês falaram certo? Regime jurídico da administração pública, regime jurídico administrativo, da administração pública. Vamos pensar... também tem... Putz, eu não consigo fazer nenhuma dica para vocês. Enfim, é só decorar. Como metade das coisas que você está fazendo no curso. O Dor falou óbvio, né? Espertão. Enfim. Esse conceito está no artigo 5º 1. Gente, é difícil ser baixinho, viu? Artigo 5º 1 do Decreto 267. Quando eu digo que ela é criada por lei, o que isso quer significar? Vamos deixar isso bem claro. Basta a lei para que ela exista. Quando você fala que ela é autorizada por lei, você tem que ter uma lei, você tem que ter o estatuto social, correlato, só então a personalidade jurídica. Aqui não, basta a lei. Assim como basta uma lei para sua extinção. Autarquias institucionais e territoriais. Em São Paulo a gente tem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No Estado de Santa Catarina temos o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quando a gente fala do TJDFT, Distrito Federal e Territórios, certo? É pouco comum a gente falar em territórios porque, a bem da verdade, eles não existem. Mas se existirem, enfim, você julgava lá. E por que eu disse isso? Porque a gente tem uma divisão aqui de autarquias institucionais e territoriais. Territoriais correspondem aos territórios federais. Já as institucionais são as demais, como por exemplo, que a gente acabou de falar, INSS, SINCRA. Então, só para vocês saberem, se existe um território, vai ser uma autarquia. Pode nunca acontecer? Pode. É o Brasil. Então... Bom, exemplos de autarquia. Qual que é a próxima?
institucionais. A gente tem diversos tipos de classificação. Classificação quanto ao nível federativo, municipal, estadual. Enfim, quanto ao objeto, a gente tem autarquias assistenciais, previdenciárias, culturais, profissionais. São divisões assim que vão variar muito de autor para autor, certo? Ponto importante, OAB. A OAB é uma autarquia em regime especial. Acho que esse é um detalhe mais importante aqui. Características: regime pessoal estatutário, autonomia, que é a independência hierárquica em razão até mesmo da relação de vinculação, imunidade de impostos, os seus bens são públicos, por consequência, como regra, eles são não sujeitos a penhora, eles não são sujeitos ao uso capião. Autarquias praticam atos administrativos e celebram contratos administrativos, logo a gente vê a importância do direito público, são desdobramentos do direito público. Prerrogativas processuais semelhantes às existentes para a fazenda pública, principalmente nos prazos. Responsabilidade civil é objetiva e direta. Caso não consiga responder, será o ente que responderá. Aliás, o Detran aqui de São Paulo também é uma autarquia. Em 2012, 10, ele virou uma autarquia. As classificações. Gente, novamente, não precisa copiar. Trago aqui duas observações importantes. Súmula da STJ, talvez seja uma súmula que seja mais cobrada aí num concurso de procuradoria. E a súmula vinculante 27, essa daqui é importante. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem opoente, porque nesse caso a competência é da Justiça Federal. Eu tenho que trazer algumas súmulas um pouco relatas, enfim. Todas as agências reguladoras. A gente vai falar agora. Na sequência. Isso. Mas assim, são autarquias? Isso. Autarquias. Autarquia em regime especial. Você já está mais à frente do meu pensamento aqui. Vamos lá. Quando eu falei ali das classificações, eu falei quanto ao nível federativo, quanto ao objeto, e uma última classificação quanto ao regime jurídico. Então, regime jurídico, essas autarquias elas podem ser comuns ou especiais. Comuns, responsáveis pela execução de atividades administrativas tradicionais típicas do Estado. Por sua vez, as especiais elas possuem características que lhe destacam. E exatamente aqui a gente tem as agências executivas e as agências reguladoras. Vou começar com a reguladora, acho que é um negócio mais palpável. O próprio nome já traz uma noção muito boa do que são as agências reguladoras. São autarquias que regulamentam o desempenho de certas atividades econômicas ou prestação de serviços públicos. Há um poder normativo técnico. E falar em poder normativo técnico é algo bem complicado. Porque muitas vezes esse poder normativo técnico se confronta com outro princípio, o princípio da legalidade. Por quê? Vamos lembrar, atos administrativos sempre devem ter sua base na lei. Justamente por isso, o poder normativo é sujeito ao controle administrativo, eventualmente judicial.
agências reguladoras ainda nesse sentido de uma descentralização do Estado, tem uma autonomia decisória. E aqui eu trago a ideia do recurso hierárquico impróprio. O que seria o recurso hierárquico impróprio? É um recurso decidido por outrem. Por exemplo, que o Ministério exerça um poder revisional. Outra característica: autarquias especiais, agências reguladoras possuem independência administrativa e autonomia econômico-financeira. O K. Por sua vez, agências executivas, autarquias especiais qualificadas. A qualificação pode se dar tanto para autarquias quanto para fundações. E o requisito 2, são 2 requisitos: elaboração de um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Contrato de gestão é um contrato que, a grosso modo, são colocados metas, padrões, tá? Do Ministério Supervisor. E há necessidade de um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional. Tá? Artigo 51 e 52 para maiores complementações. Tá? Gente, tô dando uma enxugada no tema, tá? Não vou falar que não é importante, que depois cai numa prova, a orelha vai ficar vermelha. Associações públicas, lá atrás, são autarquias responsáveis pela gestão de consórcios públicos. Certinho? Então, a grosso modo, eis o que a gente finaliza nas autarquias. Fazendo um rápido paralelo aqui: prerrogativas autárquicas. Comentei lá atrás: imunidade tributária, impenhorabilidade de bens e rendas, imprescritibilidade dos bens, situação dos campeão, prescrição quinquenal, créditos sujeitos à execução fiscal e as situações de regras processuais diferenciadas. Última observação: para que você cria uma agência executiva? A agência executiva, ela não controla particulares, mas sim exerce certa atividade estatal descentralizada, sem burocracia administrativa. Exemplo: metro. Certinho? Dúvidas? Muitas angústias? Como eu disse, é um tema pesado, assim, né? Você vai ter isso em várias aulas, mas é um negócio muito mais conceitual do que fundações. Gente, se tem ente da administração indireta aqui, olha, vocês precisam fazer um esquema de uma pós-mentar, são as fundações. Vou começar com o conceito básico. Rafael Rezende Oliveira,
o livro dele, não sei se eu comentei na outra aula, mas é um livro bem interessante. Ele traz várias posições, né? Acho que assim, a doutrina de direito administrativo é bem legal. Maria Silva Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho, enfim, tem uma linha muito legal e, lógico, sem correr o risco de não citar outros, mas são livros densos, certinho? Bem, fundações. O que são as fundações no âmbito do direito privado? São pessoas jurídicas de direito privado que possuem uma finalidade não lucrativa, mas sim social. Falando de direito privado, Código Civil, certo? E aí vocês vão entender a dificuldade. A dificuldade é trazer um ente privado para o âmbito público. Natureza jurídica das fundações. Divergência. Majoritariamente entende-se que existem fundações públicas de direito privado e fundações públicas de direito público. A de direito privado com personalidade jurídica de direito privado e a pública com personalidade jurídica de direito público. Professor, para identificar um presidente do estatuto? Sim, como regra você pode achar no estatuto, sim. Só que aí, daqui a pouco a gente vai perceber que tem um grande problema. Isso acontece nas empresas estatais, que são as empresas públicas da sociedade de economia mista. Porque muito embora ali você tenha a função do Estado empresário, vamos dizer assim, elas têm um intuito lucrativo. Só que elas podem prestar serviço público. Então, se elas prestam serviço público, elas se submetem a determinadas prerrogativas do poder público, que não acontece se elas forem, entendeu? Então, ali nossa, isso é um tema dificílimo. Por quê? Porque, de certa forma, você não tem uma segurança jurídica. Se tem uma fundação pública de direito privado, se tem uma fundação pública de direito privado, em tese ela pode se submeter ao regime de execução comum. Tem hora, tal. Se ela for de direito público, também são impioráveis, não sujeitos ao uso capião. Então isso é pedra de toque, ser bem analisado. Bom, tem uma outra corrente, então eu falei majoritária, que entende que sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Enfim, trouxe essa só para caracterizar, mas majoritariamente você tem essa divisão em público e privado. Característica fundamental. A fundação tem como característica uma atividade não lucrativa. Havendo valores que ultrapassem os seus custos, esses valores serão revertidos para a própria fundação, mas o que importa é que elas não têm intuito lucrativo. Vamos lá. Criação e extinção. Lembra que eu acabei de falar? Elas são criadas, autorizadas. Depende da opção legislativa. Se for uma fundação pública de direito privado, elas são autorizadas por lei, registradas, e aí você tem lista da personalidade jurídica. Por outro lado, se elas forem de direito público, você tem a criação por lei. E a extinção segue o caminho inverso.
Outra situação bem complicada. Comentei agora que a área de atuação sempre tem que ter algo não lucrativo, socialmente relevante, até porque isso é a definição das fundações. Ocorre que o artigo 3719 da nossa Constituição, ele coloca que caberia uma lei complementar definir a área de atuação da fundação pública. Direito privado. Aqui eu já vou trazer uma opinião do Zé dos Santos Carvalho Filho. Para esse autor, quis o Constituinte atribuir à lei complementar a tarefa de fixar os setores aos quais as fundações públicas de direito privado poderão se dedicar. Depois você dá uma lidinha nesse inciso. A redação não prima por uma excelência. Então, você tem essa dúvida. Poxa, mas... porque assim, a bem da verdade, se existe fundação pública de direito privado e fundação pública de direito público, além do regime jurídico, qual a diferença? Polêmica. Lei complementar para privada, lei ordinária para pública. Definição da área de atuação. Tá? Mas é interessante, pelo menos é um ponto de vista meu. Não sei se pensar, refletir e tal. Se uma fundação sempre exerce uma atividade não lucrativa, socialmente relevante, por que você precisa de uma lei complementar? Não faz sentido essa diferença, mas quando vocês darem uma lida, cara, que doideira. Enfim, foca no que interessa. Característica, regime pessoal, patrimônio, atos, tal, tudo depende da opção, se de direito público ou privado. Importante só salientar que ainda que ela seja de direito privado, você vai ter alguma incidência do direito público. Por quê? Porque há um resquício de administração pública, então algumas características ali vão ser afetadas. Certo? Você tem um regime jurídico híbrido. Vamos agora para o Estado empresário, empresas públicas, sociedade de economia mista. Professor, você colocou autarquia em uns slides, fundações em outros slides. Por que aqui você tem um tratamento em conjunto? Bom, não à toa, porque realmente existem muitas peculiaridades que as aproximam, existem peculiaridades que as afastam. Mas como regra, o Estado empresário. Da economia mista, empresas públicas, subsidiárias. O objetivo sempre será lucrativo. Professor, define. Pois não. Empresa pública. Aqui é uma coisa de doido, porque a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. A
autorizada por lei sob qualquer forma jurídica, podendo exercer atividades econômicas ou executar serviços públicos. Ou serviços públicos. É engraçado, é uma empresa pública, só que é uma pessoa jurídica de direito privado. Pública. Que se submete a um regime jurídico híbrido. Vocês conhecem alguma empresa pública? Petrobras é uma sociedade de economia mista. Correio, BCT, Caixa Econômica, Casa da Moeda, etc. Sociedade de economia mista, professor. Conceitua. Quero conceito. Vamos lá. Pessoa jurídica de direito privado, autorizada por lei, sob forma de SA. Sociedade anônima, podendo explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos. E aqui é interessante aquela observação que eu fiz no início desse segundo bloco. Capitulando. Tema 532 do STF. Aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista. É uma delegação do Estado para se aplicar uma multa. Multa essa que seria muito mais de uma prestação de um serviço público do que uma exploração de uma atividade econômica. Serviço público prestado pelo Estado empresário. Entenderam? Nem eu. Deixa eu falar. Finalidade lucrativa. No caso aqui, salvo engano, foi a BH Trans. A BH Trans seria mais ou menos a SP Trans nossa. Se for alguém de Minas, eu estiver falando uma... É mais ou menos, né? Tanto que saiu já até, existe notícia que a prefeitura está querendo transformar a BH Trans numa autarquia. Porque ela sendo uma autarquia, você não tem nenhum problema com relação à legislação e sanções. Aí vem o problema. E as já aplicadas podem ser convalidadas? Visto de competência. Então é aquela decisão que vai ter que ter uma modulação. Tá? Bom, conceituei, satisfiz aí o pedido. Regime jurídico, acabei de comentar que é híbrido. Por exemplo, professor, da economia mista, pode ser a Caixa do Brasil? Não, a Caixa ela é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, Sabesp. Mas, salvo engano, muito grande, é uma sociedade de economia mista. Banco do Brasil. Posso estar falando uma besteira muito gigante, mas se não me engano é uma sociedade de economia mista. Petrobras. É exatamente isso que eu coloquei aqui no fim, porque é muito estranho que o Estado empresário execute um serviço público.
cumprindo aqui. É muito mais correto uma autarquia, eventualmente, mas enfim, é uma opção aí que foge ao nosso controle. A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Depois de longa espera, discussão de Lei 13.303 de 2016. Uma lei aí que vale dar uma lidinha, certo? Ela está instituindo um regime licitatório diferenciado para o Estado empresário, tá colocando regras. Não sei se vocês sabem, mas por exemplo, a Petrobras tem um regulamento próprio de licitações. É um decreto bem antigo, 98. Então as licitações da Petrobras vão por esse decreto, não subsidiariamente pela Lei Geral das Licitações, né? Então essa lei aqui visou regulamentar todo esse tempo depois de longo tempo de espera. A Constituição é de 88, ela foi de 2006, a gente tem uns bons anos aí, né? Enfim, há quem já tenha perdido a esperança. Mas aí, certo? Legal. Eu nasci em 89, então também não sou da... Tá bem próximo, Bom, legal. Se elas são muito parecidas, não vou te perguntar porque elas são parecidas, vou te perguntar porque elas são diferentes. Bom, 3 aspectos: composição de capital, forma societária, foro competente. Composição de capital, primeira exceção, daquela grifada laranja. Empresas públicas têm um capital constituído somente por pessoas administrativas. Veda-se a iniciativa privada participar de uma empresa pública. Por sua vez, a sociedade de economia mista, o controle acionário é do Estado, mas o capital é dividido entre particular e público. Você pode comprar ações na bolsa, a bolsa que existe aqui na rua. Tem a bolsa, o prédio da bolsa. Segunda diferença: forma jurídica. Sociedade de economia mista, sociedade anônima. Empresa pública, qualquer forma societária. Foro processual. É competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista só tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opõe. Compete a justiça... Aqui, ó. Crimes. Aí o pessoal já levantou do sofá, puxou cadeira, viu o Código Penal. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte da sociedade de economia mista e crimes praticados em seu detrimento. E a empresa pública? Como regra, sendo uma empresa pública federal, ela vai litigar na Justiça Federal.
Uma observação, acho que eu não sei se eu comentei, mas as subsidiárias, elas também vão seguir o mesmo regime da autorização, mas elas já podem constar na própria lei, certo? Não precisa de uma nova autorização para constituir uma subsidiária. Você sabe o que é uma subsidiária? Quer dizer que é um braço criado para se dedicar a um segmento específico. Subsidiária. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente lê alguma coisa e fala, subsidiária. Subsidiária. Uma subsidiária. Objeto, que foi agora a pergunta que a gente comentou. Atividade econômica ou prestação de serviço público. Novamente trazendo aqui a Constituição Federal. Ressalvados os casos previstos na Constituição, na realidade, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional, relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Ou seja, a atividade estatal na economia ela é uma exceção e não uma regra. Por quê? Por conta justamente dos princípios da Constituição. E de certa forma não se mostra equânime o Estado participando da economia quando as empresas também participam, né? Acho que, enfim. Observação aqui no artigo 27 da Lei das Estatais, a 13.303. Achei isso no livro do Rafael, acabei de mencionar para vocês. A função social. As empresas públicas e a sociedade econômica possuem uma função social. Acho que a empresa sempre teve uma função social, mas aqui teve um destaque, como a lei é meio nova, 2 anos é novo, né? Então, não sei se daí pode surgir algum questionamento, enfim, regime jurídico híbrido, ou seja, ele é privado, mas ele sofre grande influência do direito público. Regime pessoal, como regra, seletistas contratados após concurso público. Muito embora não haja estabilidade, hoje em dia já é mais pacífico de que qualquer desligamento pressupõe um processo administrativo com contraditório, ampla defesa e motivação. Lógico, não seria, vamos dizer, proporcional uma pessoa passar no concurso e ela ser demitida sem, como se fosse uma demissão comum só por ela ser seletista. Regime tributário, e aí a gente entra naquele assunto. Depende. Explorador de serviço público ou explorador de atividade econômica. Se você considerar que é uma empresa estatal, quando eu digo empresa estatal é tudo, tá? Eu digo isso porque tem empresa pública. Prestadora de serviço público, você tem todas as prerrogativas, tá? Por outro lado, se você estiver comentando de uma empresa que exerce uma atividade econômica, o regime tributário é diferenciado, até mesmo porque a Constituição ela é bem clara em colocar que as empresas privadas, o Estado não terá prerrogativas não extensíveis às empresas particulares, porque aí você vai criar um desnível. De certa forma sempre vai ter um desnível, mas assim, o que o Constituinte quis é vedar que isso fica muito acentuado. Aqui, ó. O metrô de São Paulo teve
pouquinho mais tempo. Coloquei ao caso, mas não citei o acórdão. Peguei no livro de José dos Santos Carvalho Filho. Metrô de São Paulo teve uma decisão beneficiando, desculpa, a hora já. O metrô não teve seus bens penhorados por conta justamente de ser uma empresa que presta serviço público, certo? E justamente prestar um serviço público, seus bens seriam impenhoráveis. Então, é aquilo que eu disse. Que regra aplica? Depende. Entendeu? Licitação, regra, exceção, artigo 27 da Lei das Estatais. Tema novo também, gente. O artigo 28 da Lei das Estatais coloca expressamente que os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços serão precedidos de licitação, ressalvados os casos de inviabilidade ou licitação dispensável. E uma outra observação interessante no parágrafo 3º. Há uma dispensa em caso de comercialização, prestação ou execução de forma direta pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus objetos sociais. Gente, lei nova, tem que ler. Olha, se pra gente que atua, isso já está causando uma certa complexidade, imagina, né, quem é um pouco distante e tudo mais, né? Porque, a bem da verdade, a legislação nova sempre tem essas peculiaridades que vão sendo percebidas aos poucos, vão tendo artigos, aí a coisa vai ficando mais clara. Tá? Legal, o importante é saber que essa lei existe. E uma outra hipótese de dispensa, esse cara vai dar oportunidade de negócio. Oportunidade de negócio. Quando vocês derem uma lida, vocês vão... Porque, a bem da verdade, o grande problema de você colocar um regime licitatório numa empresa estatal é que, de certa forma, ela vai estar tendo umas regras que não são aplicáveis aos particulares. Então, vou dar um exemplo a grosso modo e não levem isso para toda... A empresa... acabou um papel higiênico numa empresa particular. Para compra. Acabou o papel higiênico numa empresa pública. Licitação, pregando, porque papapá. Então esses problemas assim que a grosso modo dificulta esse entendimento do Estado empresário. Tá? Falência, divergência doutrinária em que pese o artigo 2º da Lei 11.101. Referido ao artigo, é claro colocar que tanto a sociedade de economia mista como a empresa pública estão excluídas do seu âmbito de aplicação. Mesmo assim, tem divergência. Na dúvida, vai o que a lei falou. Outro pulo do gato. Responsabilidade civil. Prestador de serviço público e executor de atividade econômica. Quando ela é um prestador de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva. Quando ela presta uma atividade econômica, a responsabilidade civil é subjetiva. Ok? São 8
8h25. Tem 8h25 para falar do terceiro setor. 5 minutos. 10, gente. Olha, eu tô falando, se tá pesado para mim, imagino para vocês, tá? É rajada, né? Enfim, terceiro setor. Aqui no terceiro setor a gente vai ver pessoas jurídicas que não têm fins lucrativos, mas de certa forma se relacionam com o Estado. São criadas pela iniciativa privada, não visam lucro, não integram a administração pública, mas mesmo assim possuem algum vínculo com o Estado. E aqui a gente tem os tipos mais comuns: os serviços sociais autônomos, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e fundações de apoio. Rol não exaustivo, e faço uma remissão aqui ao Código Penal. Ok? Me lembro quando eu estudei isso na faculdade, falei, nossa, faz muito difícil, muito difícil. De certa forma não é tão assim. A gente começa pelos serviços sociais autônomos, Sistema S. O que é o Sistema S? Senac, Senai, SESI, SESC. Entendam, serviços sociais autônomos são aqueles criados por confederações privadas após autorização legal para exercício de atividade de apoio a determinado grupo profissional. E acho que isso fica muito fácil. Serviços sociais autônomos, Sistema S, tudo se liga. Aí você, Senac, SESC, não. Autorização legal para uma contribuição social. Como só existe tributo mediante lei, por isso que os serviços sociais autônomos dependem de autorização legal. A gente tem uma contribuição social, são fiscalizados pelo poder público. Esse é toque diferencial. Lembre-se, SSS, grupo profissional. Perfeito. Segundo, organizações sociais. Novamente, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas pela iniciativa de particulares, recebem uma delegação do poder público mediante contrato de gestão para o desempenho de um serviço público de natureza social. Ensino, pesquisa. Importante saber aqui, contrato de gestão, certo? A outorga dessa qualificação é uma decisão discricionária e ela acontece perante órgão ou ministério responsável. Leizinha aqui, espero dar uma olhada melhor. Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, assim como as demais, instituídas por particulares, assim como as demais, mas para desempenho de serviços sociais não exclusivos do Estado. Incentivo e fiscalização do poder público mediante vínculo instituído por meio de termo de parceria, que não é gestão, que é parceria. Termo de parceria, diferente do contrato de gestão, é uma decisão vinculada, concedida pelo Ministério da Justiça. Vedações. Artigo 2º dessa leizinha coloca algumas vedações a pessoas jurídicas que não podem receber
Então podem firmar esse termo de parceria. E aqui, objeto. Não, aqui. Artigo 2º. E por fim a gente chega nas... Por fim, loading, entidades de apoio. Unidade de Pietro, muito bom também, direito administrativo, um clássico. Isso aqui teria que estar aqui. Bom, enfim, acho que só eu vi, então. Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, instituídas por servidores em nomes próprios, seja fundação, associação cooperativa, para serviços sociais não exclusivos do Estado. Convênio. Por fim, conforme prometido, consegui cumprir o cronograma. Essa leizinha aqui, 13.019/2014 ou 14, marco regulatório sobre o tema. Professor, você vai disponibilizar? Sim, vou sim. Será disponibilizado em breve, tá? Gente, agradeço aqui enormemente a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu acho que o projeto é justamente esse, cada um contribui do jeito que pode, certo? E com o todo ajudar quem pretende, quem almeja esse cargo de defensor público ou enfim algum outro cargo. Eu espero do fundo do coração, certo, que eu possa ter contribuído, certo? Sei que a aula de hoje foi muito mais cansativa, tá? Se vocês pegarem um livro, eu estou resumindo 100, 200 páginas em 3 horas, tá? Se você tiver um mês para preparar, compilar, enfim, a intenção foi trazer o grosso da matéria. Posso ter falado algumas besteiras aí, mas aí só dá aquela filtradinha, tá? De qualquer forma, dá uma curtida lá, prestigiem esse projeto aqui, divulguem, certo? O conhecimento é um negócio que você leva para a vida inteira, tá? Eu sei que hoje choveu, o trânsito estava horrível, então agradeço todo mundo que veio aqui, agradeço também quem está assistindo, tá? Agradeço a todas as pessoas que estão pelo background, certo? Que acho que no fim a gente vê o palco, mas a gente esquece que por trás do palco você tem várias pessoas, certo? Meu caro, parabéns, certo? Francisca também, que conduziu toda essa iniciativa. Eu não sei se tem mais alguém que responde. Acho que na outra aula tinha mais 2 pessoas que também... Quais são os nomes, só para deixar registrado? Responsabilidade, hein? Tem o Thiago, tem a Francisca, Cris, outra, Juliana, assim, no plano de fundo, os bastidores tem... Todo mundo, sem prejuízo aí. Então, pessoal, seja muito feliz, que Deus ilumine todo mundo, certo? E sucesso na vida de vocês, é o que eu desejo. Tá bom? Obrigado, viu?